Donald Trump não consegue ficar um dia sem falar sobre tarifas, sem ameaçar outros países sobre tarifas. Ame sua esposa como Donald Trump ama tarifas. No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, tá? Mais uma ameaça tarifária de Donald Trump e dessa vez ameaçando novamente a China e ameaçando com uma tarifa de 200%. Uma tarifa que praticamente seria um embargo, né? Você não conseguiria ter negociações comerciais ali entre Estados Unidos e China com uma tarifa de 200%. E por que que Trump está fazendo essas ameaças? Basicamente porque a China está impedindo ou atrapalhando que os Estados Unidos recebam imãs. Sim, Trump quer ameaçar a China com 200% de tarifa porque a China não está mandando imãs para os Estados Unidos. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou ler aqui a matéria que fala sobre isso e a gente vai repercutindo aqui conforme a gente vai fazendo a leitura, tá? Então, o presidente americano deu essa declaração ali para os repórteres enquanto recebia o presidente da Coreia do Sul no Salão Oval, tá? Então, vamos para a matéria aqui. O presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre os produtos chineses se o país não aumentar as exportações de imãs de terras raras para os Estados Unidos, tá? Eles têm que nos fornecer imãs. Se não nos fornecerem imãs, teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim, disse Trump a repórteres na segunda-feira, dia 25, enquanto recebia o presidente da Coreia do Sul no Salão Oval. Mas não teremos nenhum problema com isso, acrescentou Trump, tá? Trump disse que uma tarifa de 200% significaria efetivamente que os Estados Unidos não fariam negócios com a China. Foi exatamente o que eu disse no começo do vídeo, né? 200% de tarifa é praticamente um embargo comercial. É praticamente você dizer, olha, não vai ter comércio entre Estados Unidos e China. Então, basicamente, quando o Trump fala dessas tarifas, o que ele está dizendo é: ou vocês vendem imãs para a gente, ou a gente vai cortar o comércio entre Estados Unidos e China. Tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu quando o Trump impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses, que ele reduziu para 30% no início desse ano. A China, na época, tinha respondido com uma tarifa de 120% sobre produtos americanos, que desde então foi reduzida para 10%. Enquanto as tarifas mais altas estavam em vigor, o comércio entre os Estados Unidos e a China praticamente parou. E se o Trump realmente colocasse tarifa de 200%, aí vai parar de vez mesmo o comércio entre Estados Unidos e China, tá? Embora os Estados Unidos e a China tenham recentemente concordado com uma trégua de 90 dias para manter as tarifas mais baixas em vigor, as exportações chinesas de imãs de terras raras continuam a ser uma fonte de discórdia, com o governo Trump alegando que a China está impedindo intencionalmente que esses insumos cruciais cheguem aos Estados Unidos, tá? Então, essa é a matéria, tá? Qual que é o problema aqui, tá? Não é aqueles imãzinhos de geladeira, tá? Antes que você pense. A matéria é meio tendenciosa, né? Porque fala só de imãs aqui, né? Mas esses imãs aqui, eles são imãs de terras raras, tá? Vou até grifar aqui, ó. Imãs de terras raras. Ou seja, é aqueles materiais que são usados por toda a indústria tecnológica dos Estados Unidos, tá? Para fazer foguete, para fazer chips de inteligência artificial, carros elétricos, toda essa parafernália hoje que os Estados Unidos aí dominam o mercado, eles são dependentes aí desses ímãs de terras raras. É aqui que está realmente aqui a semente da discórdia. Por quê? Porque os Estados Unidos eles são extremamente dependentes desses imãs. Só que o refino desse material ele é todo feito na China. Ou seja, se a China bloqueia os Estados Unidos de terem acesso a esses imãs, basicamente você trava a indústria tecnológica americana. E hoje nós estamos vendo que a guerra entre Estados Unidos e China, ela é uma guerra que não é uma guerra concreta, real, uma guerra de tanques, de mísseis, de armas, não. Hoje Estados Unidos e China eles estão praticamente numa guerra fria. A guerra que eles estão tendo é uma guerra tarifária, é uma guerra comercial, é uma guerra diplomática e principalmente uma guerra tecnológica. Quem dominar a tecnologia domina o mundo. E hoje os Estados Unidos eles dominam, eles são, digamos assim, o principal país ali do mundo em termos tecnológicos.
Não é à toa que as principais empresas americanas, as empresas mais ricas dos Estados Unidos, são empresas de tecnologia. É Google, Meta, Nvidia, Microsoft, Tesla, entre outras, tá aí. Basicamente, essas empresas, para elas conseguirem sobreviver ou conseguirem dominarem o mercado, elas dependem dos insumos chineses. E a China hoje é o principal concorrente dos Estados Unidos. Então, a China está deixando bem claro o seguinte: olha, se vocês querem continuar sendo a nação mais poderosa da Terra, se vocês querem continuar dominando a tecnologia, vocês vão ter que pedir pinico para a gente. Porque se a gente cortar os insumos, se a gente cortar o acesso a terras raras, a esses imãs, basicamente vocês vão ter muita dificuldade de sustentar as suas empresas de tecnologia. E é aí que está esse cabo de guerra ali entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos quiseram, no início ali do governo Trump, fazer a China ajoelhar, pedir pinico, e a China pediu truco. Pediu truco, falou, cara, ok, vocês querem fazer a gente se dobrar a vocês? Só que no final das contas, se a gente parar de mandar para vocês terras raras, imãs ou outros minerais aqui essenciais, vocês é que vão ter que pedir pinico para a gente. Então, a grande questão é exatamente essa. Hoje os Estados Unidos não têm uma outra fonte para conseguir esses imãs ou essas terras raras com tanta profundidade, com tanta abundância, como tem com a China. Então, isso daqui força os Estados Unidos e a China a terem que sentar ali na mesa de negociação e conversarem, porque a China também, ela também é dependente de produtos americanos. 15% das importações chinesas vêm dos Estados Unidos. Então também não dá para a China também simplesmente, vou fechar as portas para o mercado americano e vou transacionar só com outros países do mundo. Então, existe uma dependência mútua aqui. Então, com certeza, Estados Unidos e China vão ter que sentar novamente aqui na mesa, principalmente para poder negociar essa questão das terras raras. Com certeza, a China vai voltar a flexibilizar esse envio de imãs, esse envio de materiais raros para os Estados Unidos, mas com certeza a China vai querer ali ter garantias, vai ter que ter barganhas, vai ter que ter um ganho muito grande aqui para aceitar esse acordo, tá? Então não se iluda, tá? A China com certeza está bloqueando esse envio aqui de imãs para os Estados Unidos porque eles estão querendo alguma coisa muito forte em troca. E provavelmente vão ter que forçar o Trump a sentar numa mesa de negociação ali para ver o que a China vai querer em troca de normalizar, de reenviar esses imãs de terras raras para a China, tá? Então, esse daqui é o novo pombo da discórdia entre Estados Unidos e China, e com certeza esse daqui vai ser o pombo da discórdia entre os dois nos próximos anos, tá? Os Estados Unidos urgentemente vão precisar buscar um outro fornecedor ali mais alinhado ideologicamente, mais estável do que a China nos próximos anos, se quiser realmente ali se manter na vanguarda nas tecnologias, na inteligência artificial ou em outras tecnologias, tá? Enquanto os Estados Unidos forem extremamente dependentes da China nesses materiais aqui, nessas terras raras, os Estados Unidos estão com grandes problemas. A gente vai ver grandes embates aqui entre Estados Unidos e China, talvez até mesmo futuramente, quem sabe, escalando para algo militar, tá? Se a China de repente cortar totalmente o acesso dos Estados Unidos ali para terras raras, os Estados Unidos não conseguirem outro fornecedor, isso daqui pode ser motivo sim para os Estados Unidos entrarem numa guerra real com a China futuramente, tá? Então isso aqui não é uma coisa pequena, isso daqui não é uma coisa que talvez possa ter uma solução tranquilinha não, tá? Dependendo de como as coisas escalarem aqui de ambos os lados, isso aqui sim pode ser um vetor para uma guerra real entre Estados Unidos e China nos próximos anos, tá? Mas eu diria que é uma possibilidade mais improvável. Eu acredito que num primeiro momento os Estados Unidos vão acabar se compondo com a China, vão acabar cedendo algumas coisas para a China aí para conseguirem essas terras raras, pelo menos até conseguirem aí um outro fornecedor, ou os Estados Unidos se tornarem, né, autossuficientes aí nessas terras raras e não serem mais dependentes aí do envio e do refino aqui chinês, tá? Essa é a minha análise, essa é a minha visão. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que realmente essa confusão envolvendo os imãs aqui pode escalar para uma guerra mais profunda, uma guerra mais pesada entre Estados Unidos e China? Ou você acha que não? Você acha que logo logo aí eles vão se acertar, vão chegar num acordo e os Estados Unidos vão voltar a receber esses imãs aí de uma maneira mais tranquila e sem ficar tendo esses bloqueios ou esses impeditivos
dos chineses. Diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção sobre essa questão novamente do tarifaço aí envolvendo Estados Unidos e China. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor novamente nessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, que parece que está rolando, ou que vai rolar novamente, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo aí você acredita que esteja precisando saber o que está acontecendo novamente entre Estados Unidos e China. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.